Hoje a gente começa uma nova série de aberturas aqui no canal e vamos falar sobre uma queridinha do pessoal que assiste aqui o canal, é bastante pedida aí nos comentários, que é o Gambito do Rei. Essa é uma abertura que costumava ser bastante popular na época mais romântica do xadrez, a gente tá falando do século XIX, século XX, mas que no período mais recente vem perdendo popularidade em função do fato de que, graças à assistência de computadores, que são extremamente bons em refutar ataques meio dúbios, as pretas no nível alto conseguem se preparar muito bem para responder com precisão cada uma das ameaças que o branco consegue fazer. Afinal, essa é uma abertura na qual o branco vai estar sacrificando material por uma iniciativa e por um ataque. Se essa iniciativa se dissolver e se esse ataque for mal sucedido, no fim das contas, as pretas simplesmente têm material a mais. Então, no nível muito alto e geralmente em controle de tempo longo, né, a gente está falando do clássico, que é 1h30, mais um incremento de 90 segundos por lance, acaba ficando muito difícil se convencer a jogar essa abertura de brancas, né, porque você está se pondo numa situação de muita demanda. Se o seu ataque e a sua iniciativa não derem certo, você vai ter que simplesmente defender uma posição com material a menos, e no nível alto as pessoas são muito boas em defender e com o tempo longo elas também têm muito tempo para solucionar os seus problemas. Mas, voltando para nossa realidade aqui dos meros mortais, para o nível iniciante, intermediário e avançado em partidas online de 15 até 30 minutos, essa é uma abertura perfeitamente jogável. O sacrifício que você faz é mais que justificado pela iniciativa e pelas chances de ataque que você tem, e na prática você vai ter realmente muitas chances de converter a sua iniciativa numa vitória, e aí no fim das contas o sacrifício de peão que você fez não vai ser muito significativo. E é isso que hoje eu vou te ajudar a fazer, que é entender o gambito do rei, entender quais são os problemas que você está aceitando na sua posição e quais são as ideias de ataque que você tem, e munido desse conhecimento, eu espero que você consiga ter bons resultados com essa abertura, porque de fato, se você estudar algumas linhas e conhecer bem as suas ideias e conhecer bem os contrapontos que essa abertura traz e como você faz para trabalhar em volta desses contrapontos, eu tenho certeza que você tem ótimas chances com essa abertura. Então vamos lá, vamos começar a ver os lances e entender o que é o Gambito do Rei. Bom, essa abertura acontece depois de E4, você precisa que as pretas joguem E5, e nessa posição você vai sacrificar um peão com o lance F4, né? Chama Gambito do Rei porque você está sacrificando o peão do rei aqui, o peão da coluna F. E aqui a gente já vai começar a falar de opções. Você está vendo que nas setas brancas aqui tem algumas possibilidades de resposta para as pretas. Essas não são as únicas, e nesse vídeo a gente não vai falar de todas as possibilidades, até porque seria muito confuso, existe muita coisa diferente que pode acontecer no lance por lance. E também porque ao longo dessa série eu vou estar fazendo vídeos específicos em cada uma dessas variantes, então seria até um pouco supérfluo cobrir elas no detalhe aqui e depois cobrir elas no detalhe de novo num vídeo específico, né? Esse vídeo é para te dar uma ideia geral do que esperar dessa abertura e de que opções você tem de brancas e de pretas. Então, a principal opção que as pretas têm nessa posição é aceitar o sacrifício do peão tomando um F4. Mas se o preto não quiser aceitar, ele também tem opções para negar. E essas são algumas das setas brancas aqui. Antes de a gente começar a seguir em algumas dessas variantes, vamos entender um ponto muito importante sobre essa abertura, que é a diagonal E1H4, e como ela fica enfraquecida pelo lance F4. Isso é algo que você tem que se dar conta quando jogando essa abertura, e muitos dos lances que a gente vai ver daqui pra frente giram em torno de proteger essa diagonal e se defender de ideias que as pretas têm de dama para H4, cheque. Essa parece uma possibilidade muito forte, dama H4 em algumas posições, mas a gente vai ver que em nem todas essas posições de fato é uma ideia tão forte assim. Muitas vezes o branco consegue sim permitir esse cheque em H4 e aí fazer uma pequena concessão, que é mover o rei, mas mesmo assim preserva uma boa iniciativa e boas chances. Mas de modo geral é muito importante se dar conta de que essa diagonal ficou muito enfraquecida e que dama para H4 é um problema. A gente está aceitando enfraquecer essa diagonal em função do fato de que, se as pretas decidirem aceitar esse peão com E toma F4 nessa posição, a gente está pronto para jogar o lance D4 depois de um pouquinho de preparação. A gente vai ver que D4 agora não é uma ideia tão prudente assim, mas a ideia é essa, a ideia é deslocar o peão de E5 para que as pretas diminuam um pouco o seu controle sobre o centro, e assim você consiga jogar D4, tirar o bispo para C4, tirar o cavalo para F3 e criar chances de ataque. O motivo pelo qual D4 não é um lance tão prudente aqui
é porque depois de dama para H4, esse de fato é um caso no qual você está permitindo um cheque e chegando numa continuação bastante ruim, porque você vai ter que jogar rei para E2 aqui. E isso aqui não está perdido, mas não é também uma das melhores opções. As pretas podem seguir com D5 aqui, por exemplo, tá atacando o seu peão de E4, tá ameaçando o bispo para G4. A sua melhor ideia seria tomar em D5, mas agora vai vir bispo G4, cavalo F3. E isso aqui não é o que você está procurando jogando o gambito do rei. É você que está sob pressão nessa linha, e se você tiver que sacrificar material para ser atacado, aí já não faz muito mais sentido, né? É por isso que depois de E toma F4 nessa posição, a gente aguarda um pouquinho com o lance D4 e joga um lance um pouco mais prudente primeiro. Você pode jogar cavalo F3, que é a linha principal, e isso já previne dama H4, mas se você quiser permitir isso, você pode jogar bispo C4 também, é outra possibilidade. E nesse caso, dama para H4 já não é tão bom, porque você liberou o quadrado de F1 para fugir com o rei, né? Aqui D5 já não funciona tão bem quanto naquela linha, porque o bispo está defendendo, então D6. Agora a linha poderia seguir com cavalo para F3, batendo na dama, dama para H5 e D4. Isso aqui já está bem melhor. Isso aqui é do que a gente está falando quando a gente está jogando essa abertura. Você levou um cheque, mas tudo bem, acabou de mover o rei, você tem desenvolvimento, tem o controle do centro, e o sacrifício de peão é bem justificado aqui. É por isso que o preto não costuma jogar dama para H4 nessa posição, ele costuma jogar D5. E aproveita que você tirou o bispo primeiro para abrir o bispo dele com o tempo no seu, sacrificando de volta o material, né? Porque esse peão aqui pode ser capturado. Então a gente captura com bispo toma D5, cavalo F6. E aqui é uma daquelas situações onde o material foi equilibrado novamente e o preto conseguiu neutralizar um pouquinho da sua iniciativa, porque agora é ele quem tá tirando peças com o tempo, com lance tipo cavalo F6, tá batendo no bispo, então a gente vai jogar cavalo C3 aqui, defendendo. Bispo para B4, também tirando uma peça com, não com tempo, né, mas com uma boa iniciativa, colocando pressão no seu cavalo, ele já tá pronto para fazer o roque, então em cavalo para F3 roque. Essa é uma posição bastante jogável para os dois lados. O preto sacrificou o peão de volta e conseguiu um pouco de desenvolvimento por isso, que é algo que você também tem que estar ok com acontecer. Você não tem como prevenir, tem muitas linhas onde as pretas conseguem minimizar a sua iniciativa sacrificando o peão de volta. Mas como eu falei, bispo para C4 não é a opção principal aqui. Depois, né, das pretas aceitarem o gambito, a gente vai voltar mais tarde e falar um pouco sobre essas outras setas aqui, D5 e bispo para C5, que são as variantes negadas, né? Quando as pretas não aceitam tomar o peão de F4, mas primeiro vamos seguir um pouco na linha principal e ver o que acontece depois de toma F4 e cavalo para F3, que é o lance principal nessa posição, prevenindo dama para H4 e ao mesmo tempo simplesmente preparando o D4, que é o lance que vai começar a nossa iniciativa. Com D4 a gente domina o centro e ao mesmo tempo abre um ataque do bispo escuro ao peão de F4 e começa a ameaçar recuperar o nosso material. Se a gente conseguir recuperar esse peão e conseguir um bom centro, aí a gente já tem uma vantagem significativa, né? É por isso que os lances principais para as pretas aqui giram em torno de ou sacrificar o material de volta de uma maneira que traga compensação, né, que traga desenvolvimento e algum equilíbrio, ou defender esse peão de F4 e aí argumentar que tudo bem, o branco vai ter um ataque, mas em troca disso eu tenho esse peão a mais que eu vou tentar segurar. É por isso que o lance principal é essa seta com o brilho azul aqui, que é G5, simplesmente defendendo o peão de F4. Vamos ver esse lance, vamos seguir um pouquinho na linha principal, depois a gente volta para ver algumas alternativas. Então, em G5, as pretas estão defendendo o peão, e aqui bispo para C4 é uma possibilidade, focando em desenvolver. Outra possibilidade é H4, desafiando a defesa aqui. Nesse caso, H6, né, não pode ser jogado, reforçando o peão, porque em H6 você teria H toma G5, H toma G5 e as torres estão se vendo, a torre de H8 está em defesa, e isso não funcionaria, né? Então, a melhor resposta que as pretas têm aqui é jogar G4, avançar o peão e atacar o seu cavalo. E aqui a brincadeira começa a ficar interessante. A gente vai ter que mover o cavalo. O melhor lance é cavalo para E5, atacando de volta o peão de G4. E também, se mais para frente a gente jogar bispo C4, já estamos mirando F7, colocando alguma pressão aqui. As pretas podem responder de duas formas aqui. Você pode encorajar a captura de G4 com D6, ou você pode tentar defender G4 com cavalo para F6, que é a linha principal. Aqui é possível que o branco tome, apesar de hoje em dia não ser o lance principal, mas é um lance bastante famoso em função do fato de que o Paul Morphy e o Adolf Anderssen têm uma partida nessa variante,
Inclusive é uma partida tão famosa que eu já cobri essa partida do início ao fim aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima para você ver o meu vídeo nessa partida. É até um vídeo interessante para você ver depois desse, porque ajuda a ilustrar um pouquinho quais são as chances de ataque no meu jogo que as brancas têm no Gambito do Rei. Na partida do Morph contra o Anderson jogou cavalo toma E4 nessa posição, e a partida dele seguiu aqui D3, cavalo G3, batendo na torre, e o Morph conseguiu um sacrifício interessante aqui depois de bispo para F4, encorajando a captura da torre. Então cavalo toma H1, dama E2 cheque, dama E7, cavalo F6, força rei para D8, e aqui bispo C7, rei C7, cavalo D5, consegue ganhar, né, a dama das pretas, entre aspas, porque você deu muito material. E essa é uma posição, depois de rei para D8 e cavalo toma E7, na qual as pretas têm uma torre e duas peças menores, mas o branco tem muitas chances de ataque. Se você quer ver como o Morph conduziu esse ataque, o link para o meu vídeo nessa partida vai estar na descrição também. Mas como eu falei, vamos voltar um pouquinho aqui. Cavalo toma G4 não é a opção principal hoje em dia. Hoje em dia o branco prefere priorizar desenvolvimento com bispo para C4 nessa posição, mirando o quadrado de F7. Agora o preto tem uma única maneira de defender F7 aqui, que é com D5. E a linha principal segue E toma D5, bispo para D6, estacionando o bispo na frente do peão e atacando o cavalo de D5, D4 defendendo o cavalo e ao mesmo tempo batendo no peão de F4. Como eu falei, essa é uma ideia bem comum. Aqui o preto prioriza defender o peão de F4 com o cavalo para H5. A gente faz o roque, e aqui as pretas costumam fazer o roque também. E isso leva a uma posição na qual as pretas têm alguma vantagem, se a gente estiver falando da avaliação do computador, né, um pouco favorável às pretas aqui, mas não é nada absurdo assim, essa posição é jogável. Então isso é o que você pode esperar da linha principal do Gambito do Rei, mas vamos voltar um pouquinho agora para ver algumas das outras coisas que poderiam ter acontecido, e a gente vai entender melhor elas agora, tendo uma ideia dos temas de ataque nessa linha principal. Então se a gente voltar lá do começo, em E4, E5 e F4, como eu falei, as pretas não precisam aceitar esse gambito tomando F4. Duas maneiras de negar o gambito aqui seriam jogando D5, e esse é o contra-gambito Falkbeer. Existe também outra maneira de você chegar numa posição parecida com essa, que é primeiro aceitando o peão de F4 e depois de cavalo a F3, jogando D5 nessa posição. Isso acaba levando à mesma posição depois de E toma D5, porque se você jogar D5 mais cedo aqui, acaba levando a mesma coisa, porque o lance principal para o branco é jogando E toma D5, agora E toma F4, cavalo para F3, segurando o quadrado de H4 contra essas ideias de dama H4, cavalo F6, porque as pretas não querem recapturar esse peão com a dama, né? Isso permitiria cavalo C3 com o tempo. Cavalo para F6 está tentando recapturar com o cavalo. E aqui existem algumas maneiras do branco tentar defender esse peão aqui. Existe C4, existe bispo para C4 e também existe bispo para B5. Seria uma continuação interessante. Nessa, as pretas respondem com C6, por exemplo, e aqui a gente jogaria D toma C6, cavalo toma C6, D4, de novo, depois de bispo para D6, defendendo o peão de F4, esse é um ponto significativo. Leva a uma posição um pouquinho melhor para o preto, como em todas essas linhas, né, de acordo com o computador, mas que também é bastante jogável. Se você preferir negar de outra forma aqui, depois de F4, você também pode jogar bispo para C5. Isso seria o gambito do rei negado da forma clássica, né? E aqui a melhor coisa que o branco tem a fazer é jogar cavalo para F3, porque com o bispo batendo já em F2, dama para H4 realmente consegue ficar muito perigoso aqui. Por exemplo, se você tomar em E5, tá totalmente perdido essa posição, porque depois de dama para H4, você vai ter que jogar G3, né? Rei para E2 permitiria dama F2, então G3 e agora você está levando dama toma E4. Essa posição está completamente perdida. Então, o cavalo para F3 é jogado nessa posição para defender contra essas ideias. E agora as pretas vão seguir nesse espírito de não aceitar o sacrifício, né? Não aceitar o peão que está no ar aqui em F4 e simplesmente focar em desenvolver, jogando o lance D6, por exemplo. Aqui seguiria C3, preparando D4, cavalo para F6, D4, E por D4, C por D4, bispo para B6, bispo para B4 também é uma possibilidade, os dois não tem muita diferença, assim, não é como se um fosse muito melhor que o outro. Então vamos ver bispo para B6, e aqui você segue desenvolvendo com cavalo C3, as pretas fazem o roque, E5 atacando o cavalo, D por E5, F por E5, cavalo para D5, e de novo, agora essa aqui já é uma posição que de acordo com o computador é um pouquinho melhor para o branco, mas isso acontece porque o sacrifício não foi aceito, né? Essa é uma posição na qual o material está equilibrado e, de fato, o branco tem mais espaço no centro, ele tem alguma vantagem aqui. Se a gente voltar um pouquinho e considerar de novo a linha onde as pretas aceitam o sacrifício do peão,
com ele toma F4 nessa posição. Como eu falei, cavalo para F3 é o lance principal aqui. E aí vamos ver algumas outras possibilidades. Se você se lembrar um pouquinho, eu mostrei uma linha na qual G5, H4 não pode ser respondido com H6, né? Porque acaba que quando o branco toma em G5, ele crava o peão de H6 à torre que está no ar em H8. Então, uma ideia para responder melhor ao lance H4 é jogar H6 aqui. Isso é uma ideia que as pretas podem ter, essa chama defesa Becker. E aí, nesse caso, depois de D4 tomando o centro e atacando o peão de F4, o preto vai sim conseguir responder com G5, porque se H4, a mesma ideia não se aplica, ele tem bispo para G7. Se você tomar agora, né, você não tem a mesma coisa, a torre está defendida e depois dessa troca você não tem muito pelo que clamar de vantagem aqui. O preto conseguiu segurar F4, que é um ponto importante, desenvolver uma peça porque ele está colocando pressão aqui no seu centro, e o melhor que você teria a fazer aqui é jogar G3, tentar acrescentar mais um atacante aqui, né? Porque se F toma G3, o peão de G5 está caindo, e aqui as pretas jogariam G4 atacando seu cavalo e o jogo continua de forma bem interessante. Outra maneira interessante de você responder ao gambito do rei aceito, se não jogando essa linha principal com G5, é o lance D6. E isso aqui tá pau a pau assim com a linha principal, porque é a defesa Fischer. Ela foi muito recomendada pelo memorável Bob Fischer e leva o nome dele porque ele foi o principal responsável por desenvolver a teoria nessa abertura. O Fischer teve uma partida na qual ele perdeu feio para o gambito do rei e aí ele decidiu parar um pouquinho para estudar e desenvolver uma ideia que seja realmente eficiente e, de acordo com ele, D6 é a resposta certa aqui. E por que esse lance é tão eficiente? Porque você está controlando o E5, isso é um ponto importante. Você está abrindo o bispo, claro, isso também é um ponto importante. E agora a gente vai ver que depois de D4 e G5, você tem em algumas posições, de acordo com ele, uma versão melhorada da linha principal. Porque depois de H4 aqui desafiando o peão, e G4, o branco não tem mais essa ideia de cavalo para E5, que era uma ideia na linha principal, se você lembrar da linha que a gente viu. E também não tem cavalo para G5, porque depois de H6 o cavalo estaria encurralado, não tem para onde mover, né? Você perderia uma peça. Então, o branco tem que voltar o cavalo para G1 nessa linha. E aqui as pretas argumentam que ela já tem bastante, né? De fato, depois de bispo para H6, defendendo o peão de F4 contra esse ataque, o branco responderia aqui com o cavalo para C3, C6, de novo segurando, então você está fazendo um trabalho bem eficiente aqui em jogar as peças brancas para trás e segurar os quadrados de avanço e as ameaças. O branco aqui jogaria cavalo G para E2, trazendo a peça de volta para o jogo, e em dama para F6, essa aqui já é uma posição igual, de acordo com o computador. Então também é uma opção bem interessante se você estiver procurando por uma maneira de neutralizar o gambito do rei de pretas. Mais uma linha que eu quero mostrar para vocês acontece depois de G5 nessa posição, que é o lance principal, quando o branco não continua com H4, que seria a ideia principal aqui, mas sim com bispo para C4, priorizando o desenvolvimento. E aqui tem duas maneiras de você responder. Parece, né, a olho nu, que G4 é um lance muito forte, porque depois de G4 o cavalo vai ter que mover e a dama de novo tem acesso a H4, se G3 você pode estar tomando em G3. Então, de fato, parece uma ideia muito forte. Se o preto decidir jogar dessa forma, com G4, a ideia do branco aqui não é mover o cavalo, né, e permitir dama para H4, mas sim fazer o roque e sacrificar o cavalo. Pode parecer uma ideia muito maluca aqui, esse é o gambito Muzio, mas que na prática, por mais que seja um sacrifício de peça, o branco vai ter tanta iniciativa que em muitas partidas ele consegue ganhar mesmo com a peça a menos, pelo fato de ele conseguir criar tantos problemas para o preto aqui. Depois de G toma F3 aceitando o sacrifício, dama toma F3, você consegue ver como tá tudo mirando em F7 e o branco tá muito mais avançado em desenvolvimento. Ele tem um peão no centro, ele tem um bispo desenvolvido, uma dama e uma torre alinhadas mirando o ponto mais fraco na posição das pretas, que é F7, o rei em segurança, e as pretas não têm nenhum ponto de desenvolvimento além desse peão em F4. Aqui o lance principal seria dama para F6, defendendo o peão, quase desejando, né, que o branco tome o peão de volta aqui, porque isso levaria a uma troca das damas, e com a troca das damas muitas das chances de ataque acabam morrendo. Lógico, né, que o branco não vai querer tomar com a dama aqui, ele segue com E5 atacando a dama das pretas, dama toma E5 é o lance principal, e agora D3 ameaçando o peão de F4 com o tempo na dama. Isso aqui leva a coisas muito interessantes, como a gente vai ver no vídeo específico. Então, em função desse sacrifício absurdo que o branco tem, depois de bispo para C4, às vezes as pretas nem decidem jogar com G4,
porque sabem que o branco vai querer sacrificar o cavalo. E aí jogam um lance mais seguro, que é bispo para G7 aqui, desenvolvendo uma peça. Agora o branco não tem nada melhor para fazer do que roque ou D4 nessa posição, tomando o centro. Mas nesse caso o peão de F4 já está bem defendido aqui. Você pode seguir com D6 para desenvolver as outras peças e ter uma posição bem interessante aqui. Outra possibilidade é quando, em vez de bispo para C4 aqui, se a gente voltar para a linha principal com H4, o branco diverge um pouquinho depois de G4, cavalo para E5, como a gente falou. E aqui eu tinha falado, né, que cavalo para F6 é o lance principal, mas também existe D6, atacando o cavalo e encorajando essa captura em G4, né? O branco vai tomar o peão em G4. E a ideia aqui de compensação é que depois de cavalo para F6, você está encorajando trocas de peças, o que diminui a iniciativa das brancas. Então, depois de cavalo toma F6, dama toma F6, cavalo para C3. Eu queria mostrar essa linha porque é bastante interessante aqui. Parece que cavalo para D5 é um lance muito forte, né? Estaria ameaçando C7 e a dama. Mas as pretas podem permitir cavalo D5 aqui com o lance cavalo para C6. Porque se você jogar cavalo D5, as pretas têm dama para G6. E se você tomar esse peão aqui, parece estar ganhando, né, enforcando as peças, mas de fato você perde em função de dama para G3. Isso vai forçar rei para E2 e cavalo para D4 é mate nessa posição. A gente pode até ver isso se você tomar. Ou as pretas vão simplesmente mover o rei. Se você seguir tomando a torre, é mate em 2, dama para G3, rei para E2 e cavalo D4 é checkmate. Então nessa posição você não pode tomar o peão em C7. Você tem que jogar D3 aqui para que depois de dama para G3 você possa fugir com o rei para D2. E isso mostra o quanto em muitas variantes, né, do gambito do rei, as pretas também conseguem contra-atacar, tirando vantagem do fato de que o lance F4 é um lance bem enfraquecedor à segurança do seu rei, né? A gente viu ideias de dama para H4 levando a sucesso para as pretas, a gente viu agora essa ideia de dama para G3 também levando a sucesso. Então é bastante interessante essa dualidade, né? É em função dessa grande concessão de segurança que as brancas fazem jogando F4, que essa abertura acaba levando a posições com pequenas vantagens para as pretas, né? Como eu falei, no nível alto é difícil você ver alguém jogando Cid brancas, porque ao mesmo tempo que você está criando chances no centro, com o seu espaço, né? Com os peões em D4 e em E4, com ideias de bispo C4, cavalo E5, cavalo G5, você também está enfraquecendo bastante o seu próprio rei, permitindo ideias de ataque do adversário. Mas, como eu falei lá no começo, se você tiver uma boa ideia do que você está fazendo nessa abertura, você tem boas chances de conseguir sucesso com ela. Então essas são as linhas que eu queria mostrar para você nesse vídeo introdutório. Como eu disse, a gente vai falar com mais detalhes de muitas variantes no Gambito do Rei nos vídeos específicos, então se isso te interessa, se inscreve no canal para não perder. Eu vou ficar por aqui. Beijinho do Rei Afogado e tchau!